Jurema, pra que mandou me chamar? Eu tava na Jurema, pra que mandou me chamar? Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Mas o galo cantou, o dia nasceu. O galo cantou, o dia nasceu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Eu tava na Jurema, pra que mandou me chamar? Eu tava na Jurema, pra que mandou me chamar? Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Quem chegou aqui agora? Quem chegou fui eu. Vamos, meus irmãos, que uma noite não é nada. Vamos, meus irmãos, que uma noite não é nada. Quem chegou foi Potiguara no romper da madrugada. Quem chegou foi Potiguara no romper da madrugada. Vamos ver como é que acaba o resto da empeleitada. Vamos ver como é que acaba o resto da empeleitada. Vamos, meus irmãos, que uma noite não é nada. Vamos, meus irmãos, que uma noite não é nada. Quem chegou foi Potiguara no romper da madrugada. Quem chegou foi Potiguara no romper da madrugada. Vamos ver como é que acaba o resto da empeleitada. Vamos ver como é que acaba o resto da empeleitada. Ei, Cobé, Tia Pepituna, Xetemimbo, Sai de pitona véia, moromboessara. Caboclinha da Jurema, eu dancei no seu toré, para me livrar das flechas dos tapuia canindé. Caboclinha da Jurema, eu dancei no seu toré, para me livrar das flechas dos tapuia canindé. Ao rei Canindé, palma de Jurema, ao rei Canindé, palma de Jurema, ao rei Canindé. Muito boa noite, pessoal. Que Deus abençoe. Bom cacique Pena Branca. Nos conceda uma aula cheia de luz, abençoada, repleta de muito aprendizado, repleto de muita troca de experiência. Que Deus abençoe poderosamente. Iniciei cantando essas músicas que foram cantadas, porque a espiritualidade ela mostra com clareza e diz que tem pessoas na aula hoje precisando desse sopro espiritual nos ouvidos, no coração, para que saia dessa aula hoje aliviado, certo? Então, que vocês possam se permitir o máximo a essa aula de hoje e que todos os problemas de vocês, a ancestralidade, possa estar levando para dentro das matas, para as profundezas do mar. Tudo aquilo que não é legal, todas as energias tensas que alguns de vocês está vivenciando, né? Então, que a gente possa nos permitir o máximo, certo? Muito boa noite, pessoal.
Boa noite a todos. Tia Pepituna. Vamos iniciar. Eu quero que o pessoal ainda vai entrar na aula, mas os que tem aqui já dá para fazer o que eu quero referente à dinâmica dessa aula de hoje. Vamos lá. Ivete, inicia a nossa aula, Ivete, abrindo com o Pai Nosso em Tupi. Orerubi, Sibaki Petecoa, Imoitepira Mundereino Toicó, Tou Endereino, Toiemoyang Enderimotara Ibipe, Ibaki Moyang Iabé, Orere Miuara Yambionduara, Emeeng Coriorebi, Nendeniron, Oreanga Ipabare Orebi, Orere Ricome Moassara Supé, Ore Niron Yabé, Ore Moarucau Me Iepé, Tentação Pupé, Ore Psironte Iepé, Imbaíba Sui, Amém, Yesu. Tiporimonã, Tiporimonã. Suene, sauda-nos com o lema dos Potiguara. Vamos lá. Acel Ecobé, Acel Manã. Yandé, Anamaté, Oicobé, Coibipe, Auiera, Moyene. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas o nosso povo permanecerá nessa terra para sempre. Tiporimonã, Tiporimonã. E assim seja, e assim será. Fabiana, nos sauda com uma das invocações. Toicobé, Iandé, Anama, Potiguara. Toicobé, Toicobé. Vera Lúcia nos sauda com uma das invocações. Guerreiro Talisson nos sauda com uma das invocações. Toicobé e Andé Tupã. Cristina nos sauda com uma das invocações. Toicobé, Andeanama, Potiguara. Toicobé, Toicobé. Vera Lúcia nos sauda com uma das invocações. Ivete nos sauda com uma das invocações. Toicobé e Andecaá. Toicobé, Tiporimonã. Suene nos sauda com uma música em tupi. Sim, professor. Vamos lá. Yurema Curuçu Ibibi, Apora Sexe Maracaguaçu Pupé.
Yurema Curuçu Ibipe, Apora Seise Maracagua Supupé, Yesu Sheara Supe Ao Yerurenye, Toimoatan Sheanama Pabem, Yesu Sheara Supe Ao Yerurenye, Toimoatan Sheanama Pabem. Auye bete, toi mo atan sheanama pavem. Auye bete, toi mo atan sheanama pavem. Tiporimonã, Toicobé. Thalisson nos sauda com uma música. Professor, o senhor vai me desculpar, mas eu ainda não peguei direitinho Pode ser em as português. músicas. Pode ser em português. Professor, eu ainda tô tentando acertar aquela que o senhor ainda passou para mim. Então cante ela para nós ouvir. Eu quero ouvir a prática, a pronúncia das palavras. Certo, eu vou cantar. Pode cantar agora, professor? Fica à vontade, fica à vontade. Curiboca, Caetinguara, Omoinha, Tinchitaba, ai coca ap, ai co samambaia guire, ai coca ap, momo curiboca soap. Certo, professor? Aí? Pronto, muito bem. Maravilha. Vera Lúcia, Yara, já está na aula? Sim, professor, estou. Vamos lá. Me fale com uma das invocações. Toicobé Yaci. Toicobé, Toicobé. Agora me salve com uma música em tupi. Deixa eu ir pela colinha para não correr o risco de pular algumas trocas. Sabe? Hoje eu estou um pouquinho atrapalhada, porque hoje foi muito corrido para mim, misericórdia. Eu vou nessa. Sheiko Sheroki Perere Yarararese. Sheiko Sheroki Perere Yarararese. Xerinuca Iguá, João Pascoaro Capupé. Xerinuca Iguá, João Pascoaro Capupé. Eu estava na minha casa e mandaram me chamar. Eu estava na minha casa e mandaram me chamar. No dia de Santos Reis, na casa de João Pascoal. Tá bom ou quer uma outra? Pronto, maravilha. Tá bom, viu? Vamos lá. Pessoal, referente à atividade que foi colocada no grupo, conseguiram fazer direitinho? Atividade muito simples, né? Onde iremos socializar juntos. Vocês fizeram?
Professor, infelizmente eu não tive tempo de fazer não, viu? Mas a gente vai se ajudando. Vou fazer igual eu sou, o que der para eu responder, a gente vai fazendo, tá certo? Professor, eu também não fiz. Desde ontem estou passando por uns problemas e a cabeça não deu para assimilar as coisas. Hoje eu só vim assistir a aula hoje porque eu não gosto de perder aula, mas estou com um dos meus irmãos doente, de novo enfermo, internado e não aqui perto, mas agora já é o que mora longe, que a pessoa não pode nem dar um suporte. Aí todo naquele jeito assim, naquela forma. Aí eu não fiz a atividade, abri agora de tarde, foi que eu vi, Deus de ontem tão aperreada que eu não tinha nem aberto o grupo para ver que tinha atividade. Aí vi agora à tarde e não tive como fazer, mas eu vou fazer, depois eu mando em PDF para o senhor. Certo, Ivete, certo. Compreende. Então tá explicado, né, o que a espiritualidade mostrou e falou. Mande para mim o nome dele, por gentileza, viu, do seu irmão. Já é outro no caso, né? Que aquele ficou Já bom, né? aquele ficou bom, agora já é o outro. Só Jesus na causa. Pronto. Então, depois no privado, mande o nome dele completo, se possível uma foto, que estarei rezando pela cura, pela recuperação dele. Assim também pelo pai do guerreiro Elcio, né, que está internado ainda, mas tudo vai ficar bem. Em nome de Deus Tupã e da ancestralidade. Então, quem fez a atividade? Suene fez, Thalisson, Fabiana, Cristina. Professor, eu vi que tinha atividade agora que o senhor falou. Aí eu dei uma olhada aqui no grupo, viu? Ah, aí eu vi agora mesmo. Aí me desculpa aí. Certo, tranquilo. Gente, um dos pontos assim que eu tô pegando muito no pé, até sendo chato, essa questão de atividades em pendências, né, de alguns alunos. Não tanto vocês, porque vocês estão sempre presentes nas aulas e sempre está tendo essa movimentação, tanto dentro das aulas, como também mandando as atividades para mim, né? Mas outros alunos que, tipo assim, têm algumas atividades, bastante atividades em pendência, e não fizeram, não fala nada, não manda nada, então eu se torno assim um pouco chato quando pego no pé, quando coloco uma mensagem assim um pouco pesada, mas acredito que é para o bem de todos, certo? Mas vamos lá, vamos dando continuidade. Cristina, você fez a de hoje? Se fez, pode dar início, viu? Ou melhor, faça assim. Como os colegas não fizeram, no caso, Cristina fez, Suene fez, né, Suene? Fiz sim, foi a que eu mandei pro senhor. Pronto, maravilha. Então, Suene, Cristina, Fabiana fez? Sim. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Cristina, você vai fazer... foram 3 perguntinhas só, não foi, galera? Então, Cristina vai escolher uma das perguntas. 5. Foi mais perguntas, professor. Foi 5, não foi? Isso. Perfeito. Eu ia colocar 15, mas Misericórdia. tá bom essa. Você vai perguntar uma das perguntas para algum dos colegas da sala, tá bom? Vamos lá, vamos movimentar. Eu vou perguntar, deixa eu ver aqui. Vou perguntar para a Fabiana. São perguntas, assim, bem fáceis e acredito que todos respondem naturalmente. Tanto você pode perguntar para quem fez e para quem não fez também, viu? Para refletir um pouco. Vamos lá. Fabiana, a pergunta número 2. Durante esse período de estudo do Tupi, quais foram
as suas dificuldades, as dificuldades que você já enfrentou. Oi. É a pergunta de número quanto? Sim, a de número 2. Assim, não muitas dificuldades. Para mim mesmo é o horário, assim, não exatamente por conta de 7 horas, porque às vezes ultrapassa 9 horas, às vezes vai até 9h30, aí como coloca a minha criança para dormir de 9 horas, eu tenho que sair da aula. Aí eu acho um pouco chato, né? Mas tudo conforme o tempo. E também uma aula presencial que eu não fui, eu fiquei meio sentida também lá na Caeira, né? Eu só pude participar à tarde lá no terreiro em Brejinho, por conta de outra pendência que eu tinha que resolver, mas fora isso, eu não tenho nenhuma dificuldade não em participar das aulas, não. Perfeito, perfeito. Aí você, Fabiana, já pergunta para outro parente da sala, tá bom? Pronto, vou perguntar para a Vera. A primeira, qual a importância desse curso de Tupi Antigo para você? Eu acho ele de extrema importância, sabe? Até porque, como eu não nasci no território potiguara, né? Então, para conviver nele, eu acho que a gente precisa, no mínimo, conhecer da cultura. E, e é primordial que a gente possa dominar a língua, né? E assim, para mim foi muito interessante um primeiro contato que eu tive aí na aldeia Laranjeira, quando eu visitei uma senhora e ela falou assim que ela sentia muita vergonha, que ela vendia tapioca na praça da Bahia e quando os turistas chegavam da universidade e falavam a língua dela quando ela não dominava. E ali me deu assim um intuito tão grande de dizer assim, eu vou aprender a língua dela e se eu tiver tempo eu volto para ensiná-la, né? Então assim, eu acho que é fundamental é você conhecer a cultura, é fundamental você dominar a língua, é fundamental você entender de que vive aquele povo em que você vive inserido, né? Então não dá para estar no território potiguara e não entender no mínimo da língua, não entender o mínimo do costume do povo, não entender, não conseguir cantar um toré, eu acho que você, no mínimo, você tem que conhecer o mínimo possível para poder estar inserido no meio daquele pessoal ou daquele povo, né, no caso nosso, no meio dos parentes. Eu acho que é de fundamental importância ter o domínio da cultura. E se a gente não conseguir dominar o máximo possível, mas pelo menos que a gente domine um pouco. Então, é de extrema importância para mim o curso Tupi por isso, né? A ideia de dominar a língua. E o pontapé inicial foi a fala daquela senhora, lá da aldeia Laranjeira. Fabiana, tem alguma pergunta mais a fazer referente a essa fala da aluna Vera? Não, só acrescentar, como Vera falou, né, a importância da gente, potiguara, conhecer nossa cultura. Antes de eu entrar nesse curso, eu acho que eu só sabia uma ou duas músicas de Toré e em português, não era nem tupi. Palavras, então eu não falava nenhuma. Aí depois que eu entrei no curso, né, de tupi, vi assim o quanto é importante a gente vivenciar nossa língua materna dia a dia. Só isso, professor. E você, Fabiana, acredito, né, que depois do curso de Tupi e também depois das movimentações que você vem sempre participando, veio essa força, esse despertar em você, né, esse soprar no ouvido, no coração, para fazer esse grupo que tem muita força, está dando super certo dentro da sua aldeia, né, onde vem revitalizando, fortalecendo ainda mais
a aldeia, a cultura, a ancestralidade, né, a juventude, né? Então é de suma importância. Você está de parabéns. Muito obrigado, professor. Vamos lá. Vera Lúcia, você já faz outra pergunta para um dos parentes que está na sala, certo? Certo. Suene, essa tem que ser para ti, tá certo? Que conselho você daria para um indígena que não se identifica com a cultura? É uma pergunta muito delicada, né? Que a gente tem Muito vontade de precisa, né? dizer algumas coisas que nem convém, mas, eticamente falando, o conselho que eu daria a essa pessoa é que ela colocasse os pés na terra, sentisse a força que emana da nossa natureza e refletisse sobre seus antepassados, sobre a história de seu povo, sobre a riqueza do seu território e que o quão importante é valorizar e disseminar essa cultura, visando a importância e valorizando todos os sorrisos, lágrimas, sangue, dores, vidas, famílias que já passaram antes de nós. Então, esse é o conselho que eu daria à pessoa: feche os olhos, ponha seus pés na terra, sinta a natureza e sinta a força ancestral que antecede você. Se orgulhe dela e fortaleça no dia de hoje, para que ela possa ser fortalecida no dia de amanhã pelos descendentes dessa pessoa. Então, ser indígena, ser potiguara, não é só carregar um título ou um nome, é ser natureza, é ser vida, é ser terra, é ser proteção, é ser força, resistência e, acima de tudo, resiliência. Fechou, você me deixou toda arrepiada. Não foi à toa que a ancestralidade pediu que você respondesse. Eita, Jesus! Tiporimonã, que resposta ancestral, né? Que resposta ancestral. Parabéns por cada palavra, Suene, dessa resposta, né? Acredito que não só eu, mas todos da sala sentiu um arrepio na alma, né? Parabéns. Agora eu faço a pergunta, né? Isso, você segue adiante. Vou perguntar para a Ivete. Ivete, você já enfrentou algum preconceito em algum espaço público? Como foi essa situação? Não, espaço público, eu acho que não, que eu me lembre, não, né? Só às vezes assim, como eu falo sempre, né? Assim, alguns da igreja, né? Que eu vejo que vem aquelas críticas, que magoa bastante, mas eu levanto a cabeça, eu coloco, agora eu faço igual a Sueli, coloco os pés no chão e digo, eu sou, e é assim que você, para sempre, nada me faz voltar atrás. Obrigada, Ivete. Eu queria aqui comentar que essa questão do preconceito com relação ao que o IBGE chama de raça, né? Aos nossos povos indígenas, nossos povos originários, aos povos autóctones desse país, assim como aos negros, até aos orientais que, de alguma forma, chegaram no nosso Brasil. E esses outros povos originários que têm migrado para o Brasil, muitas
etnias da Venezuela hoje estão no Brasil. E a gente sente e vê na pele o preconceito que nós sofremos quando saímos do nosso território. E a gente vê essas pessoas que hoje estão aqui, eu acho que algum de vocês já devem ter visto no sinal ali de trânsito em Rio Tinto. Tem um venezuelano, uma família, que fica pedindo ajuda e eles são indígenas. Tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Me perdoe agora que esqueci totalmente a etnia, mas esse preconceito vem de fora da aldeia para dentro da aldeia. Infelizmente, às vezes circula dentro da própria aldeia e às vezes vem da aldeia para fora. O preconceito é uma chaga nacional, né? E é muito triste. Eu acho que magoa quem sofre, magoa quem vê o próximo sofrendo atos de preconceito ou atos racistas. Eu já fui, tentaram, né, pelo menos, me expulsar de um evento de estudantes indígenas, por eu não ser estudante e por eu não ter cadastro legal na FUNAI como indígena. E chegaram a pegar no meu braço e dizer, você tem que sair daqui. Né? Então, são situações que nos fazem refletir. Qual o respeito que eu recebo do meu próximo e que respeito eu dou ao meu próximo? Será que eu quero a empatia e a equidade só para mim? Ou será que eu também estou pronto para tratar o próximo com empatia e equidade? Então, é uma questão que me faz refletir bastante e que nós possamos nos atentar às nossas ações, nos atentar às nossas palavras, porque ser vítima de preconceito ou ser ator de um ato preconceituoso não é ato de dignidade para ninguém. Então, nós dessa turma, com certeza já fomos vítimas de preconceito por estarmos juntos lutando por esse resgate linguístico. E muitas vezes a gente nem sabe, porque aquele que nos ataca pelas costas, e se ele nos ataca pelas costas é porque ele está atrás de nós e nós estamos à frente. E esse tipo de preconceito, ele é forte, mas ele não é implacável. Ele tenta derrubar, mas ele não é supremo para que nos façamos desistir. Então, é isso, eu precisava falar algo sobre isso, porque é um tema que realmente me comove muito e me incomoda muito ver alguém sendo vítima ou ver alguém sendo ator de um ato dessa forma. Realmente, Suene, realmente é muito complicado tudo isso, né? Muito complicado, muito delicado, né? E é como você falou, que possamos estar atentos, né? Que possamos estar atentos e que possamos nos dedicar, estudar, para que em situações dessa nós não seja decepcionado e seja rebaixado, mas que nós possamos dialogar frente a frente e enfrentar da melhor maneira todos esses combates que se levanta contra nós, contra nosso povo. Alguém mais quer acrescentar algo referente a essa fala da parente? Eu acho também que tem. Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade num evento só de professores. E eu pude observar, porque uma das atividades que foi desenvolvida, ela falava dos povos indígenas, né?
E aí, como eu sou praticamente única lá no meio, pelo menos assim, porque eu me aceito assim, né? Eu me sinto assim, melhor dizendo. E aí eu pude perceber que às vezes também o pessoal que não se identificam assim, às vezes eles também querem compreender, eles querem elevar a questão do indígena, eles querem eh, valorizar a cultura indígena. Só que muitas vezes, pela falta de conhecimento, na tentativa deles fazerem isso, eles fazem tudo exatamente o contrário. Eu tive essa percepção hoje no evento, né? E, e eu fiquei assim, a gente se sente chamado a poder ajudar nesse sentido, nesse esclarecer, nesse tornar claro aquilo que eles não compreendem, mas nem sempre há esse espaço, porque talvez você se sente muito só, né? E aí agora falando isso aqui, eu atento para que nós nunca estamos só, né? Porque a ancestralidade está sempre conosco. Mas na hora lá eu senti isso, né? Eu disse, eu só aqui, então deixa quieto, né? E eu acho que nesse momento, falando aqui agora, talvez eu tenha me acovardado, né? Por medo, mas eu tenho essa compreensão também. Às vezes, eles querem elevar, conhecer, valorizar, mas eles não têm o conhecimento. E aí a gente volta também para aquela questão de que a ancestralidade, o ser indígena, ele está presente nas pessoas, porque todo esse nosso litoral, tanto o sul quanto o norte, é de sangue indígena. E outra vez eu ouvia uma frase que dizia que todos têm sangue indígena, mas alguém tem nas mãos. Mas eu estou falando desse povo mesmo, da descendência. Não, assim, não necessariamente ser potiguara, não necessariamente ser tabajara, mas assim, não é claro de que povo se vem, mas há isso nas raízes, né? E a gente percebe isso quando, quando assim, eles tentam elevar e eles não conseguem pela falta de conhecimento. Foi um pouco essa leitura que eu fiz do evento que eu participei neste dia, né? E assim, eu estou meio que compartilhando, porque eu acho que ficou para mim esse chamado, esse convite. E eu só estou conseguindo acordar para isso, antenar para isso agora, né? Então foi muito bom. Essa aula está muito proposital, viu? Professor, posso falar? Pode, fique à vontade. Eu acho que Ivete estava no momento que eu ouvi esse relato. Uma de nossas parentes estava num evento em outro município. Sabiam, né, que ia ter representantes dos territórios indígenas nesse município. E quiseram fazer uma homenagem. E é muito isso que Vera falou. A homenagem, para mim, foi um circo de horror. Eu não estava presente, mas a nossa parente que relatou disse que realmente ela saiu horrorizada, porque colocaram um vídeo com uma canção para homenagear os povos originários. E a canção era a música Vamos Brincar de Índio, da Xuxa. E realmente foi algo estagnante, né? Deixou os nossos parentes envergonhados e revoltados. Primeiro bate aquela vergonha de, minha nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? E depois vem a revolta de meu povo merece respeito, a gente não merece esse tipo de comparação. Como é que eu posso dizer? Como é que tem uma palavrazinha que eu não estou conseguindo dizer, né? Enfim, se eu lembrar daqui no final da aula eu digo. Mas essa comparação caricata, lembrei, de ser indígena, né? Não condenando a cantora ou autora porque é uma música antiga e os nossos conceitos e as nossas visões há tantos anos atrás não eram tão esclarecidas como hoje, mas as pessoas que fizeram uso disso foi atual há poucos anos, há uns 3 anos atrás, e isso foi muito humilhante, foi tanto que a própria coordenação do evento se dirigiu aos nossos parentes para pedir desculpas, porque viu que foi uma homenagem não propícia.
para os povos originários. Então, acontece muito isso, Vera. Às vezes tentam nos homenagear, mas escolhem formas que nos diminuem, que tentam nos menorizar, né? Nos empurrar para as fronteiras e nos tirar do nosso centro. Mas isso acontece no dia de hoje e temos que ser fortes, como o Marinaldo disse, temos que saber falar e impor o nosso respeito, sem agressividade, sem nenhum tipo de palavra que seja deselegante ou que magoe, mas temos que ter autonomia e autorrespeito por quem nós somos. É verdade, Suene, é verdade. Pessoal, vamos lá, dando segmento. Quem foi a última? Que foi Suene, não foi? Sim, Pronto, aí você perguntou para Vera, não foi? Eu acho que foi Ivete, não? Aí Suene pediu uma fala. Foi, ela perguntou para mim. Pronto, então Ivete dá seguimento. Faz a pergunta para um dos parentes que está no papo. Eu não estou com atividade aqui para me ver as perguntas. Então A escolha de um número número, 5, Ivete. escolha um número, aí você vai escolher de 1 a 5 e diga o nome de um dos parentes. Eu vou escolher a 5 e para Thalisson. Pronto, número 5. Número 5. Coloque em prática algo que você, Thalisson, aprendeu nessas aulas que você vem tendo referente ao tupi. Você vai colocar algo que você já aprendeu, certo? Pronto, pessoal. Algo que eu aprendi foi muito pouco, né? Assim, mas tento me esforçar a cada dia para aprender mais e mais, né? Mas foi a música de logo cedo, né? Que o professor Piatan pediu. Alguma saudação, né? Que ele também pediu. Assim, são palavras básicas que eu estou conseguindo falar, ou então tentando aprender a falar, né? Que é só isso mesmo, essa questão da prática, né? Não sou tão avançado como cada um de vocês, mas qualquer momento eu chego lá. Vamos para o outro link. Falta 2 minutinhos para a aula encerrar. Vamos para o outro link e a gente dá continuidade, beleza? Assoprei a gaita mestra no tronco do Jurema. Assoprei a gaita mestra no tronco do Jurema. 7 caboclos eu vou chamar. 7 caboclos eu vou chamar.
vou ali, já volto já. Vou ali, já volto já. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Ainda Thalisson, né? Ainda está na vez de Thalisson. Então, Thalisson, você vai. O pouco que você aprendeu, você vai colocar em prática, né? O que a pergunta pede. Então, vamos lá. Você já aprendeu o lema dos Potiguara? Professor, eu aprendi assim, eu consigo ver, né? Eu consigo ver o lema e poder também dizer vendo, porque assim, ainda decorado ainda não consigo pronunciar. Você pronuncia as palavras divinamente já. Então, isso já é um avanço, né? Na musicalidade, do mesmo jeito. Você já canta, pronuncia, ótimo. E pronuncia também o lema que você já falou perfeitamente também. Então, pronuncie o lema para a gente ouvir. O lema e também as saudações, as invocações. Diga 4 invocações, certo? O lema e 4 invocações. Professor, só um momentinho, só o tempo de eu encontrar aqui o lema, tá certo? Certo, tranquilo. Lembrando que a nossa aula hoje vai até 8h35, certo? Na próxima aula, vocês vão ter uma atividade, certo? Que vocês vão ter que... Eu vou dizer no final da aula. No finalzinho eu falo para vocês, explico direitinho. Pronto, professor, consegui aqui encontrar o lema. Pronto. Fica à vontade. O lema e as invocações. Asé oá, asé oikobé, asé omonon, inhande anamaté, oikobé coibipe, auiera amanhã. Pronuncia em português. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas o povo viverá para sempre nessa terra. Mas nosso povo, né, viverá nesta terra para sempre, né? Aí, em relação das invocações, eu sei o que eu falei mais cedo, né? Toicobé e Andé Tupã, Toicobé e Andé Pajé. Se eu não me engano, de cabeça aqui, professor, só me lembro desses dois no momento. Maravilha. Já está aprendendo, né? Cada vez que nós aprendemos uma palavra só, uma palavra que nós aprendemos no Tupi já é um avanço, né? Já é um avanço. Pronunciar corretamente é sensacional, maravilha, né? Então, eu só tenho que lhe parabenizar pela dedicação, pelo seu esforço, certo? Vamos lá, dando continuidade. Faça uma das perguntas para algum dos parentes da sala. Vou perguntar para Fabiana, a questão número 1. Pronto, vamos lá, né? Qual a importância Novo, deste curso de Tupi Antigo para você?
Thalisson, você que pergunta para ela. Qual foi a pergunta do número 1? Tentando aqui encontrar atividade aqui, professor. Vou pegar aqui. Só um momento, Fabiana. Isso, porque você que vai ajudar. Certo, Thales, fica à vontade. Eu não digo a vocês que eu sou chato? Nada, professor, porque ele não perguntou, pensei que ele não tinha acesso à atividade. Eu mesmo perguntei e iria responder. Calma, Fabiana, vai dar certo. Pronto, Fabiana, acabei de encontrar aqui a questão número 1, né? Qual a importância desse culto de Tupi antigo para você? Pronto, vamos lá. Esse curso de Tupi me fez lembrar o quanto vivenciar a cultura, o falar em Tupi, o cantar, na conversa, é importante, não só no dia do curso, mas na convivência com os parentes no dia a dia, me fez ver o quanto a língua materna nos traz energia e resistência para lutarmos cada vez mais por direito e fazer nossos deveres na nossa aldeia como indígena. Perfeito, Fabiana, perfeito. Bela resposta, né? Ao parente, né? Ao parente Thalisson, né? Ele perguntou, você respondeu perfeitamente. Pessoal, a nossa aula, nesse momento, acaba de receber a presença do Pajé Cleiton. Seja muito bem-vindo, Pajé Cleiton. Seja muito bem-vindo, Pajé Rafael. Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira, certo? Estamos dando seguimento à atividade da semana, mas fiquem à vontade. Referente às atividades, gostaria de saber se o Pajé Rafael fez a atividade da aula de hoje, o Pajé Cleiton também fez a atividade da aula de hoje. Tia Pepituna, Tia Pepituna, Shemoroboessara, eu fiz sim, eu fiz a atividade, professor. Estou aqui para somar com o curso e junto com os parentes evoluir, tá? Que Tupã nos abençoe e a ancestralidade nos dê força. Juntos somos fortes. Toicobé. Que assim seja e assim será. Fabiana, dê seguimento às perguntas. Das 5 perguntas, você pergunta a qual dos parentes da sala? Vou perguntar ao Pajé Rafael, como ele entrou agora, né? A segunda pergunta. Posso sim. Faça, Grande professora. parente Fabiana, faça a pergunta para ele. Durante este período de estudo de Tupi, quais foram as dificuldades que você já enfrentou? Gratidão, parente, Fabiana, Tupantandem Mongaraíbe, Auie Beté, Anamatan. Eu coloquei aqui, sim. Teve sim algumas dificuldades que foram enfrentadas, e estão sendo enfrentadas, porque o Tupi é uma língua
que tem que se amar para continuar tá estudando, sabe, professor? E professora Fabiana, né? As dificuldades que eu encontrei no curso de Tupi foi a respeito da fala, né? A escrita, que também é muito diferente do português, né? E, e essas é uma das dificuldades que eu encontrei referente a estudar, né? Esse período, o curso de Tupi, né? Dentro do meu território e fora dele, aqui em Natal e no meu território, Potiguara Mendonça, né? Que pouco se estuda o Tupi. A grande dificuldade é essa, que pouco se estuda lá no meu território. Eu estou sendo um dos primeiros que tem sido despertado para estar aprendendo. Confesso que é uma batalha muito grande, né? Mas eu tenho na minha consciência que eu tenho essa missão de aprender o tupi para me repassar para minhas crianças, né? Para que o futuro seja mudado e que no futuro tenha grandes professores da língua materna e que a língua e um grande sonho é que a língua materna seja falada fluentemente dentro do meu território, se assim os ancestrais permitirem, que eu creio que vai permitir no futuro e espero estar vivo para ver. Maravilha, maravilha. O Pajé Rafael segue adiante com a atividade, onde você faz uma das perguntas, uma das 5 perguntas para outro parente da sala, certo? Para estarmos socializando juntos referente a essas 5 questões, beleza? Agora você pergunta para outro parente. Sim, senhor, professor. Eu queria perguntar ao Pajé Cleito, que chegou agora também comigo, né? Salve sua força, Pajé. Tupã ainda em Mongaraíbe, os ancestrais também te abençoe. Tamo junto. Que a força dos ancestrais do ato do tambor te ilumine e dê força cada dia mais para que o Senhor esteja forte na guerra que nós travamos diariamente, viu? A pergunta que eu vou lhe fazer é a número 4, que diz: você já enfrentou algum preconceito em algum espaço público? Como foi? Eita, Icobé, Tia Pepituna, Papagatuiqué. Boa noite a todos e a todas, né? Demorei a entrar, né? Primeiro, estava aqui resolvendo alguns impasses, mas estou aqui. Também desejo, né, que Tupã abençoe vocês, a Jurema Sagrada, os bons irmãos de luz, que nos ilumine, né, o Senhor como pajé e todos os membros deste grupo que faz parte desse curso, né, que cada dia derrame suas bênçãos e sua força ancestral para que a gente possa caminhar com a nossa ancestralidade, né, dando essa força e essa sabedoria. Eu fiz, eu coloquei 2 respostas, né? Eu coloquei não e sim. Assim, não, porque eu não entendi, não consegui muito entender a pergunta, mas é, a pergunta, né, foi: você já enfrentou alguns processos, alguns preconceitos em alguns espaços públicos, né? Aí eu coloquei não, aí como eu coloquei não, não tinha justificativa. E porque até então eu nunca me deparei com preconceito sobre a questão da cultura, né? É, eu posso ter me deparado, às vezes,
a gente pode ter se deparado entre nossos parentes mesmo, né? Às vezes, dentro do nosso próprio território, a gente se depara não com preconceito, mas com algumas, vamos dizer, intolerância de algumas pessoas, que às vezes não é nem, vamos dizer assim, presencial, né? Às vezes tem pessoas que criticam nós por trás, que é isso que também a gente não tem nem como se defender. Mas assim, eu mesmo, até agora, ainda não me deparei com nenhum tipo de preconceito. Né? Não sei se ainda posso me deparar. Aí, como assim eu não tive resposta para essa pergunta, se quiser perguntar outra, né, para não ficar tão vago, eu agradeço. Pode perguntar, se quiser perguntar outra. Segue a atividade. O Pajé Rafael faz outra pergunta novamente para o Pajé Cleiton. Tá, só um momento, eu vou fazer outra pergunta aqui. Paiê, a número 3. Qual conselho você daria para um indígena que não se identifica com a cultura? O senhor Muito entendeu? bom, entendi. Ótimo. Muito boa a pergunta. E quando eu estava respondendo ela, eu estava fazendo ela, eu tive várias experiências, né? Assim, né? Eu coloquei algumas coisas aqui, mas às vezes a gente já tem de mente, né? No dia a dia. Eu coloquei assim, na parte da respondendo a pergunta, eu coloquei. Eu explicaria que sem a nossa cultura, nós não somos nada, né? E com ela somos tudo, porque é através dela que nós temos tudo que, né, o nosso povo indígena merece, né, pelos seus direitos, educação, território, saúde, né? É, por isso não podemos rejeitar a nossa cultura. Essa foi a resposta. Mas assim, complementando mais, eu vejo assim, né, que isso a gente às vezes se depara, principalmente às vezes nos dias atuais, com alguns parentes nossos mesmo, que diz assim, eu já ouvi muito, né? Ah, para ser indígena não precisa andar pintado. Ah, para ser indígena não precisa estar com cocá. Ah, para ser indígena não precisa estar dançando, essas coisas. Só que, na realidade, a gente sabemos que para ser indígena precisa disso também, porque isso faz parte da nossa história, dos nossos ancestrais, faz parte de uma cosmologia que foi passada de geração para geração, e é através de nossos adereços que somos reconhecidos como os povos diferenciados, né? Então, o que eu falaria para alguém é um conselho, né? Que pessoas que não quisesse se identificar era esse. Porque a partir do momento que eu estou rejeitando o que é meu, né? Então eu estou demonstrando para uma futura geração que está vindo, né, que um mau exemplo, né? E esse mau exemplo, ele pode chegar, né, até, vamos dizer, e passando de aquela geração, sabe, não precisamos usar essa cultura, essa dança, essa ancestralidade, e ali chegar até um certo tempo de desaparecer, né? E isso pode acontecer, porque isso seria consequências de uma pessoa que não quisesse usar a sua cultura. E nós sabemos que às vezes tem povos indígenas, né? Até então eu conheço povos indígenas que são território, né?
e não foram muito misturados, né, assim, vamos dizer assim, com a colonização, mas que no território deles eles não têm mais a cultura deles como deveria ter, porque até então eles vivem em uma área urbana, né? Essa etnia vive em uma área urbana, e eles são tudo evangélicos e não querem saber de ancestralidade, não querem saber de dança, perderam até um pouco da língua deles também, né? Então isso são consequências de algo que apareceu dentro desse território, desse povo, que fez eles abandonar, né? Vamos dizer assim, praticamente a sua cultura. Então eu acho que a minha resposta, né, como eu falei, que eu explicaria que sem a nossa cultura nós não somos nada e com ela somos tudo, por isso não podemos rejeitar a nossa cultura. Essa foi a minha resposta. Acho que deu para responder. Belíssima colocação, belíssima resposta para Pajé Cleiton. Muito bem. Alguém tem algo a acrescentar ou a perguntar referente a essa fala incrível, sensacional do Pajé Cleiton, gente? Pode falar, professor Rosenberg. Tá dando para ver, viu? Tá diferente. O senhor ganhou o prêmio do professor mais amostrado, viu? Do Neuza Campos.
Assim, só a importância dessa questão dos adereços, né? Eu acho que, além de ser uma identificação muito clara, muito aberta, né? Quando você diz assim, realmente estou aqui, para mim, cada adereço desse, ele tem uma importância. Tipo, quando você bota um cocá de tal cor, quando você bota uma tiara de tal cor, quando você usa um brinco, por exemplo, eu não boto o brinco. Eu tenho brincos que eu uso porque eu fui convidada a usar aquele brinco naquele momento. Então, assim, não é só uma questão de uma identidade, mas é a questão também de um chamado, de uma identificação. Eu acho que tem muito a ver com a ancestralidade. Então, não é só uma questão de eu estar com um cocal, com um brinco, com um colar, por conta disso ou por conta daquilo, mas é um chamado muito maior nesse sentido. E houve um momento da sua fala que eu me lembrei e fiquei com muita vontade de cantar a música, o Toré da Cabocla, né? Quando ele diz: Esse não checuriboca, se não yorei matache pitiboieté. Esse não checuriboca, se não yorei matache pitiboieté. Já sepi ayurema eiba. Tia sepi ai katua bete, tia sepi ai urema eba, tia sepi ai katua bete, curiboca curimboca jurema, tache pitimboiete, curimboca urema, tache pitimboiete. Então, assim, quando o Senhor falava, eu sentia a necessidade de cantar, né, esse toré, para celebrar esse momento, dessa identidade. E é isso. Maravilha, maravilha. Vamos dar seguimento, né? Já são 8h45. Logo mais estaremos encerrando a nossa aula, né? Mas vamos dando seguimento. Pessoal, eu acredito que todos puderam responder uma das 5 perguntas, né, pessoal? Incluindo os 2 pajés que chegaram depois, que iniciou a aula. Pronto, beleza. O pajé Rafael ainda está na aula, na sala? Pajé Rafael, por gentileza, pronuncia aí o Pai Nosso em Tupi. Eu quero ver a sua pronúncia do Pai Nosso e do lema. Professor, eu vou pronunciar o Pai Nosso em Tupi, mas confesso ao professor e aos demais alunos que eu estou aprendendo e recito o Pai Nosso em Tupi devido ao curso de Tupi, mas que ele não é usado dentro da minha pagelança. Eu não adentro esse lado do cristianismo dentro da minha Jurema, mas em respeito ao Senhor e aos demais parentes, eu vou sim estar recitando aqui, viu? Não é coisa de outro mundo para mim, mas eu queria só deixar bem claro para o senhor e para os demais parentes, né, que o Pai Nosso e o cristianismo não faz parte da minha Jurema e nem da minha pagelança. O senhor quer falar alguma coisa? Então, compreendo perfeitamente, mas quanto eu ainda estiver ministrando a aula, eu quero que todos os meus alunos aprendam de fato o Pai Nosso em Tupi, que eu quero que aprendam para que falem futuramente quando for pedido, certo? Então, fique à vontade em pronunciá-lo. Certo, professor. Vamos lá. Orerubi, Ibaki Peteko A, Imorante Piram Indereira Toicó, Endereino, Imunhanga,
inde mimotara ibipe, ibakipe, imunyanga iave, orere miuara, yambiadora, yemin engi kori oreve, inde ninon, ore angai pare se oreve, orere reko, memusuara supe, ore ninon iave, ore mo uruka ume iepé, tentação pro pé, ore psirote, iepé embaia vá sui, amém isso. O lema dos Potiguara agora, por favor. Ace oikoe, ace omano, yande anamate, oikoe ko ibipi, auiera manhã. Certo. Lembrando que aqui não tem nada a ver, certo, com questão de religião. Portanto, eu quero que todos os meus alunos do curso de Tupi, dessa turma, aprendam de fato o Pai Nosso, para que no estágio, quando vocês forem estagiarem e quando forem receber o certificado de vocês possam pronunciar o Pai Nosso de ponta a ponta sem olhar em papel e sem errar nas pronúncias, beleza? Espero a compreensão. Vamos dando um segmento. Vai dar 9 horas, certo? Gente, referente a essa aula de hoje, a dinâmica de hoje, vocês entenderam, gostaram? Eu quero ouvir um pouco de vocês, Pajé Cleiton também, fiquem à vontade, momento de fala. A aula hoje foi maravilhosa, né? Parabéns, professor. Parabéns a todos os colegas presentes. Todas as falas foram de grande importância e as evoluções que nós vemos aqui entre nós demonstram o bom trabalho que tem sido feito. As nossas evoluções demonstram o quão importante é para nós aprender a língua tupi e quão valoroso é esse momento de poder compartilhar, às vezes com um pouco de vergonha, às vezes com um pouco de medo, mas o quão importante é compartilhar nossas aprendizagens aqui. Parabéns para todos nós. Gratidão, Suene, por sua fala, mas às vezes, eu sou chato com vocês, tem momentos que eu sou chato nas minhas falas, porque eu quero que, de fato, todos possam aprender e fazer bonito, repassar para as crianças, para as futuras gerações, o que aprendeu de fato, né? Eu quero que vocês aprendam e sigam adiante, pois nós temos uma missão a cumprir e todos nós sabemos dessa missão. Então, às vezes eu sou chato mesmo, pego no pé mesmo, entende? Então, eu vejo que é para o bem de vocês, para a evolução de vocês, porque nós temos um exemplo muito claro, Fabiana, né? Quando iniciou o curso, quando ela entrou com vergonha, com medo, Cristina também, entre outros, né? Que não sabia falar nenhuma palavra e já fala frases, canta música em tupi, então isso é avanço, gente. Né? Então, às vezes eu sou chato, sou mesmo, sou sim, nós estamos chegando na reta final do nosso curso. Então, vamos aproveitar o máximo, porque eu estou pegando no pé, estou começando a arrochar o nó, e eu sei que é para o bem de vocês, que é para o bem da nossa turma, que é para o bem da nossa cultura, certo? Pode falar, Pajé Rafael. Professor, não, eu fico muito grato por ter a sua presença, né, nos ensinando. Agradeço muito a ancestralidade e os encantados que estão se preparando, né, para esse momento. E agradeço também ao senhor por respeitar
a minha vivência diária, né? Respeitar a minha pagelança a respeito disso. Eu queria só rapidamente falar sobre essa, essa número 4, né? A respeito da atividade, que foi muito produtiva. Se eu já encontrei algum preconceito em algum lugar público. Aqui onde eu vivo, vários. Já passei por vários. No Nordestão mesmo, eu creio que o professor Rosenberg já falou isso, que no Nordestão eles não deixam ninguém entrar sem camisa, né? E se tiver pintado, ele faz semelhança com alguém que está com tatuagem, né? Até que nós venha falar que nós é indígena, porque quando nós está pintado com nossos grafismos, né? Quando a gente está com nossos adereços, nós se diferencia sim, como indígena. Não é toda pessoa que está numa zona urbana que vai estar do jeito que nós está, não. Entendeu? Então, em alguns lugares públicos, a gente já passou por constrangimento. E dentro das comunidades que eu vivo, muito, ser pajé no meu povo é ser tirado como louco, é ser tirado como doido, né? É ser tirado como chacota porque está pintado, está de cocá. E isso é uma realidade, entende? Então, foi muito duro aqui para o estado do Rio Grande do Norte ser indígena e ainda está sendo. Eu almejo e luto todos os dias contra leões e onças, contra esse pensamento que tem de branco dentro das aldeias Mendonça, né? Então eu gratifico muito a ancestralidade por ter me levantado, mas a luta é constante. O professor Rosenberg sabe ver isso diariamente, e não é coisa que é contada, não. Ele sente na pele dele. Imagine eu, que estou lá dentro da onde realmente se acontece mesmo os levantes, né? Mas agradeço a todos e peço também a todos que quando for interceder aos ancestrais, aos encantados da mata, que lembrem de mim, que estou nessa luta aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aikuguabe, Xemoroboessara, Aikuguabe, Paié, Aikuguabe, alunos, né? Obrigado à ancestralidade também e ao nosso Tupã e aos nossos encantados. Gratidão, professor. Pajé Cleiton, fica à vontade, levantou a mão. Assim, né? Só reforçando as palavras de vocês aí. Eu entendo perfeitamente, né? E como eu falei, né, na minha fala, eu não me deparei ainda com algum preconceito presencialmente, mas assim, por trás dos bastidores a gente sabe. E como o Pajé mencionou, e o professor também Rosenberg, né, que a gente sabe que tem pessoas que é capaz disso, né, de dizer ao doido, só vive pintado, só vive, vamos dizer, com cocar na cabeça, como é, cheio de saias, de cordão, de miçanga, de rosários, como eles queiram dizer. Então isso, assim, às vezes chateia muito, porque a gente sabe a importância que tem a nossa cultura, né? Outra coisa, é a questão de, como o Pajé falou, de entrar em ambiente sem camisa. Comigo nunca aconteceu, né, com meus parentes, assim, aqui, né? Até então, onde a gente passa. Mas assim, a gente também nunca pode dizer que não pode acontecer, que pode, né? De chegar algum momento de dizer assim, ó, vista a sua camisa que não pode entrar assim, né? Mas e aí a gente já vê o preconceito, né? Com nós indígenas. Mas tirando essas coisas, eu falo nas minhas falas que essas coisas nunca vai derrubar nós e nem nunca vai enfraquecer a nossa ancestralidade. Porque acima de nós temos o Pai Tupã e abaixo de nosso Pai Tupã temos a Jurema Sagrada com as encantarias cabocais para nos defender. No tronco da Jurema e nos nossos cachimbos, na nossa fumaça, na nossa reza, a gente sabe se defender também, né?
Então é isso que faz a gente subir e faz a gente caminhar, né? Porque na hora que a gente está mais aflito com alguma mágoa de algum parente ou de alguém que falou algo que nos machucou, a gente entrega o tempo, né? A gente entrega ao vento e entrega as águas, que é as águas que lava e que vai descer para as águas correntes e vai lá enterrar lá nas profundezas do oceano. E complementando também, né? Não sei se vai dar tempo, não sei, o professor Marinaldo puder falar, se dá tempo, era sobre o exercício, né? Que eu acho que eu eu respondi só duas questões, mas não sei se era obrigado a responder todas, né? E não sei se eu poderia fazer um resumo. Então, vamos lá. É, perfeita fala, viu, Pajé? Belíssima fala, gratidão. Nós temos 8 minutinhos para a aula acabar. Referente a esse exercício, pessoal, é sim para fazer todo, certo? E mandar para mim. E também outras atividades, quem está em pendência, eu também quero essas atividades. Percebo que tipo teve alunos que não entrou por conta dessa exigência que eu pedi e vou continuar pedindo as atividades que está em pendência para apresentarem, para ficarem em dia, né? Vou permanecer pedindo até o final do curso, porque é para o bem de todos e de todas. Outra coisa, vocês vão ter uma atividade para a próxima semana por meio de um vídeo, mais um vídeo, viu, pessoal? Mais um vídeo que vocês vão fazer. Uma vivência que eu quero que vocês façam, certo? Onde vocês vão registrar, tirar foto, fazer um resumo, vai sentar com um ancião ou uma anciã e vai conversar por meio de uma gravação, certo? Eu vou colocar bem detalhado no grupo. Estejam atentos e atentas no grupo, porque eu vou colocar lá e eu quero essa atividade para a próxima semana, certo? Alguma dúvida, pessoal? Por mim, tudo certo. Mas, professor, eu fiz, viu? A minha atividade aqui está toda feita, está escrita e eu mandarei para a sua pessoa no seu privado. Tá certo? Perfeito, perfeito, Pajé. Mande para mim. E também, se possível, pessoal, coloquem no grupo, viu, as atividades de vocês. Coloquem no grupo. Alguém tem alguma dúvida referente a essa atividade da próxima semana, essa vivência, esse vídeo que vocês vão fazer, essa entrevista que vocês vão fazer, ou com um ancião ou com um pajé? Eu quero que vocês façam essa vivência. Alguma dúvida? Não, tá claro. Pronto, perfeito. Então, pessoal, a aula foi essa. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, né, essa socialização, essa troca de vivência, de experiência, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido, espero que tenham aprendido, né, de alguma forma.